Bom, galera, salve pessoal do Manifesta aí, estamos aqui com escritor, agitador cultural, poeta, Giovanni Doracciotto, um dos maiores ícones aí da literatura criminosa marginal. Vai falar um pouquinho sobre a obra dele, conhecida como Subversivos, lançada pela editora Poesia Maloqueirista. Poesia Maloqueirista. Temos aqui um trabalho fenomenal, vale a pena conferir. E aí, Giovanni, beleza, cara? Tranquilidade, mano. Isso aí, sempre velho. Satisfação. Trocar ideia com quem se agiliza aí pelos guetos e vielas, Pode becos crer. e cancelas. É nóis. Trocar de igual, né, mano? Pode crer. Tem que ser. Não, mas é isso aí, Giovanni. Fala um pouquinho pra nós desse trabalho, desse projeto maravilhoso que você lançou em 2014. É um maravilhoso otimismo dessa parte. É um projeto maravilhoso, é um elogio que eu acho que não cabe no poema, porque na verdade o livro ele tenta concatenar várias ideias e num espaço de tempo em que eu vivi profundamente a influência do Leminski, né? E à época eu achei que eu pudesse fazer algo parecido e se atrever a ser Leminski é para poucos, né? E no meio daí eu me atrevi. Existe uma onda, na verdade, gerada pelos meios multicomunicacionais, né, do poema curto, né, que foi o estopim, né, junto com o Facebook, Twitter. Então essa coisa de fazer poemas curtos, à época do lançamento do livro, era uma coisa que estava estourando. Então todo mundo estava se lançando nesse universo de fazer microconto, poema curto, e todos eles, a maior parte, acredito, inspirados pelo Leminski, que não foi diferente comigo. Então o livro foi pensado de maneira curta e que pudesse associar artes plásticas, artes visuais junto com a poesia. No entanto que esse é um livro que eu lanço em parceria, né? Os poemas Sim. são meus e as imagens e a capa, o prefácio são dos parceiros, né? Bem bacana, hein, cara? Existe um apelo visual muito forte, galera. Pode reparar que a parada aqui, ó, é sinistra, ó, muito bacana. E são vários artistas plásticos que compuseram esse trabalho. Ou é um artista? Como é que funcionou essa escolha pela parte gráfica? Como é que funcionou esse movimento aí? Primeiro eu busquei, na verdade, a proximidade, né? A gente não pode, não tem por que fazer uma obra sem que, na verdade, a gente busque a concretude dela, né? Tanto que não adianta eu ter um poema com uma imagem dissociada, né? Então nesse inteirinho a gente foi conversando principalmente com os amigos e as pessoas que estavam mais próximas pra gente decidir o que cada um faria. A coordenação editorial foi do Berimba de Jesus, que é o cara que toma conta do selo editorial Poesia Maloqueirista, que faz parte do Conselho Revisão, a Juliana Bernardo. As ilustrações internas são do Luiz Fernando Bueno. E a capa do Cauê Garcia e o projeto gráfico do Victor Meira. Então não é um projeto só do Giovanni, né? Sim. Projeto, até porque quando eu me propus a escrever, eu acho que todo escritor se propõe a isso, ele não escreve sozinho, né? Ele não escreve para si mesmo, né? Então escrever para si mesmo é uma masturbação intelectual desnecessária. Foi isso que eu busquei, o menos de masturbação intelectual. Eu queria que meu livro fosse visto por um artista plástico, Sim. fosse visto por um editor, fosse revisto, né? No entanto que é um livro que ainda continua aberto a críticas, a opiniões. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas livros são assim, né? Carlos Drummond de Andrade errou também, né? Quem é Giovanni Doracciotto para não errar também? E dentro dessa perspectiva existe uma reinvenção, né? Sempre um olhar novo e altera de acordo com o espírito do seu tempo, né? Esse livro é de 2014? Esse livro foi reeditado em 2014, a primeira edição em 2013. Tá vendo? Existe uma reinvenção a cada olhar. E as inspirações? Fala um pouco pra gente aí a fonte. Eu acho que poeta fala de dor de cotovelo, né, mano? Vamos falar a verdade, né? Poeta e cantor de música sertaneja tem um quê ali com dor de cotovelo. Então eu acho que a maior parte é dor de cotovelo também, mano. Sim. Também, eu acho que esse livro fala de amores perdidos e o próprio lugar do amor na sociedade, né? Sim.
qual que é o lugar do amor nessa sociedade que se consome, né? Sociedade que eu consumo o outro e o outro me consome, né? Nas relações banalizadas, né? Então, esse livro ele busca discutir o amor, né? Não como um tchê, mas com um pouco mais de profundidade. Uma visceralidade. Né? Tem um pouco mais de profundidade, mas busca também contextualizar o amor, né? E quando a gente fala em amor, a gente não está falando necessariamente da relação individual sexuada. Sim. Então não estou falando necessariamente do amor por uma pessoa. E nesse sentido ele se desloca, e eu acho que aí há superação, que é no sentido de falar do amor de uma maneira não universal, porque não é um livro pra budista ler, né, mano? É um livro autoajuda, né? Não é livro de autoajuda, não é Paulo Coelho. Mas fala do amor no sentido de solidariedade de classe mesmo, Pode né? crer. Às vezes você passa do lado do teu companheiro trabalhador e nem pra dar alô pra ele, né? Mayakovsky tinha um poema muito interessante que essa frase do poema é chocante. O Benjamin trabalha ela quando ele vai falar no texto o autor como produtor, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós somos o reflexo do Walter Benjamin. Nós somos autores e produtores da nossa própria arte, da nossa experiência, e da própria consequência da arte, né? Sim. E tem uma frase que me marcou, que o Benjamin sinaliza, e é do Mayakovsky, que ele fala assim, trabalhador, eu vi um dia, falando dos poetas, né, do seu tempo. Trabalhador, eu vi um dia, do outro lado da ponte, tá ligado? Então é isso, esse livro, acho que a linguagem ela é simples e não é só para um público intelectualizado ou um público da academia. Esse livro não é para ser estudado, Sim. Esse livro é para ser lido. Você sentido, né? Você gozado. É diferente, cara, porque o que as pessoas pensam hoje na estética e na técnica, né? São coisas bastante relacionadas hoje. As pessoas elas querem a técnica e a estética para quê? Para fins acadêmicos. Sim. Eu acho que também, não é lógico, é lógico. Você pode procurar sinônimos para diversas palavras no dicionário. Eu costumo chamar de glossadores, poetas glossadores, neoglossadores, né? Porque o cara, na verdade, faz o trampo dele com o dicionário do lado, né? Porque vai que ele erra o sinônimo da palavra, né? Não era isso que eu queria dizer. Mas, né? Aí já aproveita a licença poética e pede pro Aurélio uma ajuda, né? Então esse livro não veio de ajuda de Aurélio, eu não procurei ajuda de pai de santo nenhum. E o livro baixou, cara, desceu. Pode crer. É um livro que fala de amor, mano. É um livro que fala de amor, mano. Subversivos. E aí, me fala um pouco sobre essa perspectiva subversiva. Você que é um escritor que trabalha com essa temática alternativa, marginal e tal. O que é contracultura pra você? Como que você definiria esse... Então, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é cultura, né? Porque eu acho que não fica claro para as pessoas o que é cultura. Né? Nesse liame aí, muitas pessoas se apostam na contracultura como se fosse uma cultura própria. Para mim, o que é institucionalizado é cultural. O que passa pelo Estado é cultural. Né? E nisso a gente pode falar, inclusive, do realismo soviético. Né, que foi um grande filtro para obras geniais. O realismo soviético ele foi um grande empecilho cultural, né, para que a própria cultura russa se aflorasse. Então eram as análises determinantes. Né? Com o desenvolvimento do capitalismo, a extinção do socialismo real, a gente vivencia no mundo uma suposta democracia. Sim. Né? E essa suposta democracia que nos oprime hoje. Ela que vai determinar o que é cultural e o que é contracultural. Então a contracultura ela pode ser cultural, sim, institucionalizada. Né? É nessa perspectiva que eu trabalho. Eu acho que um livro que é feito a preço de custo e é um livro que chega de mão em mão, né? É isso que é livro, isso que é fazer contra a cultura. Porque não tem graça se eu lançar um livro para uma grande editora, a editora tira a porcentagem dela, eu tiro a minha e eu nunca mais vou ver o meu próprio livro, né? Não é meu, né? E nisso a gente pode discutir inclusive direitos direitos autorais. O que são os direitos autorais se não a própria propriedade privada da cultura? Com certeza. Né? É isso, direito autoral. Pois meu livro tá aí.
tem o CC aí, mas copia à vontade, arregace. Inclusive tá online esse livro. Isso que eu ia perguntar, para adquirir um exemplar desse, como é que a gente faz? Eu ainda tenho alguns, restam alguns poucos. Pode entrar em contato pelo Facebook, Giovanni Doratiotto, G-E-O-V-A-N-I, D-O-R-A-T-I-O-T-T-O. Me pedir inbox, eu mando com todo prazer e satisfação. Autografado também. Custas postais aí, mais um preço simbólico aí, pode só crer. pra ajudar ajudar os meninos aí. Tá certo, as crianças, né? Pra fazer um corre, né, cara? Não, fazer um corre. Mas eu acho que principalmente a relação autor e leitor é fundamental. Acho que esse livro ele busca romper essa coisa. Se você vai me ler, você vai me interpretar, e se você quiser fazer crítica, o livro tá aberto pra isso. Não tá fechado. Eu não sou o dono da verdade desse livro, né? Esse livro não busca a verdade em nada, né? Ao contrário, busca a dúvida das verdades, né? Sim. Quanto a gente duvida do que é posto mesmo, né? Do quanto a gente duvida da nossa própria contracultura, né? Dos nossos próprios anseios contraculturais, né? Tem que duvidar também, porque enquanto a gente pensa em um movimento contra-hegemônico cultural, a gente ainda está pensando certo. Quando a gente pensa em contracultura como uma maneira compartimentada de se fazer cultura, ela pode ser institucionalizada. Ela pode servir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, ela fica numa zona de conforto ali, né? Quando a gente bota a contracultura separado do que a gente vive politicamente, sim, do que a gente vive socialmente, né? Perfeito, cara. Aí, tá vendo? Mas bacaníssimo esse depoimento aí. Uma puta experiência, uma obra maravilhosa, galera. Fica a dica. E pra terminar e encerrar o nosso bate-pronto aqui, nosso colega vai ler pra nós aí, convida a galera aí, já faz uma leitura de um poema marcante seu aí. Poema marcante? Sua história aí, não sei. Tem alguns poemas nesse livro aqui que são, que eu acho que são marcantes, né? Acho que o principal deles é um que eu sei inclusive de cor, mas eu vou fazer de conta que eu vou ler, mas eu sei ele de cor, que o poema chama Chuva. Quando chover pão, guarda a chuva pra mim. Então é isso. Pô, a gente espera, né? E esse dia, quando é que vai, né? O maná não caiu pro povo lá, né? A gente espera o nosso maná cair também às vezes, né? E no dia que chover pão, ou no dia que chover qualquer coisa, guarda um pouco pra mim que eu também quero, né? Um outro poema, e nesse sentido eu falo que o livro é de amor, mas não é um amor, não é um amor individual sexuado. É um poema que eu fiz assim que eu vi um depoimento sobre Pinheirinho, e a gente chegou aí a São José dos Campos, a gente conversou com o pessoal que foi desapropriado, né, do desalojo que houve do governo do estado em 2013, foi essa história também? Desalojo não, aquilo pra mim foi um ato de violência declarada, assim, né, cara, foi horrível. E foi uma coisa que me marcou muito, foi o depoimento de uma senhora, né, e esse depoimento ele virou um poeminha, né, porque eu me solidarizei com ela. Então sim, eu posso dizer que eu amo Pinheirinho e a história das pessoas de Pinheirinho, sem precisar conhecer cada uma delas. Mas essa senhora especificamente, ela mexeu comigo, né? E aí eu fiz esse poema, né? Que é intitulado Pinheirinho. Não se vê a cabeça dos que seguram a lança, essa balança descompensada da justiça, punhos cerrados para o soco, e logo agora que eu construí minha primeira casinha de bloco. É isso, caralho, acho que é isso. Isso é amor, né, cara? Quando a gente fala é isso. Então a dor dessa senhora vai ser passada de mão em mão quando esse livro for também, né? Porque a casinha de bloco dela foi, né? Pelo Estado, sim, né? E eu tô tentando devolver para ela, de alguma maneira retribuir, né, o que o governo é incapaz de fazer, né? Artisticamente, pelo menos, né? Da hora. Giovanni, obrigado pela entrevista aí, pelo depoimento. Satisfação mesmo, foda, cara, é nóis. É nóis. Valeu, obrigado, mano. Somente a poesia está em todas as partes porque ela é o autêntico Deus que fala para todo mundo por meio do poeta.
A poesia é anti-individualismo, é pluriinformidade, é a humanidade que se espelha no poeta. E a missão do poeta é transmitir, comunicar essa mensagem. A poesia é a terra onde nasce e cresce a tolerância, o respeito pelo outro, os outros. Desde Homero até Vladimir Mayakovsky, a poesia convoca o homem a abrir as portas, as janelas, a lutar sempre até o fim contra o acúmulo das forças obscurantistas, mediadoras do comércio, da acumulação e do dinheiro. Porque a poesia é asfixiada quando se fala e se vive somente pela fama e dinheiro, a ambição, os arranha-céus dos bancos e negócios. A terra natal da poesia é a liberdade, mas não a liberdade repartida, a que se fabrica em gabinete por uns poucos. Giovanni Doracciotto, como todo poeta, simultaneia o olhar com a escrita. Este seu primeiro livro resume seu pensamento, sua filosofia, sua visão de mundo, que, como em todo poeta, é a acumulação da vontade compulsiva por aprender o mundo, servir de veículo de mensagem universais aos povos, línguas e culturas do mundo. Os poemas que compõem este livro estão feitos de inconformidade, experimentação e, sobretudo, de amor, aproximação e compromisso com os sonhos das pessoas e povos do mundo. Aqui, nesses versos coexistem Mayakovsky, Valery, Nietzsche, Gibran, Cristo, o homem e a natureza. A verdade, não a verdade única, a verdade para com toda a vida, dores e alegrias. Atibaia, seus amigos, seus vizinhos, seus pais, os morangos, deveriam sentir-se orgulhosos do que Giovanni escreveu nesse livro. O jovem poeta de Atibaia sabe que a poesia cantará sempre nas florestas e montanhas. Seus poemas têm a vitalidade do poeta dentro do seu tempo e lugar. O poeta que em qualquer lugar e espaço, Atibaia ou Nova York, Moscou ou La Habana, Londres ou Bragança Paulista, treme com as repercussões universais. O jovem poeta sabe que a verdade da poesia não é calada por canhões, muralhas e nem chacais. O jovem poeta de Atibaia, como Vladimir Mayakovsky, também pergunta: se as estrelas se acendem, será porque alguém precisa delas? Félix Contreras, prefácio ao livro Subversivo.